Vamos ler, amados, Êxodo capítulo 12, o versículo 1. Do 1 até o 14. Livro de Êxodo, capítulo 12, e o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E comereis dele, não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Pai Celestial, abençoa, Senhor, a leitura que fizemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Sentai-vos, irmãos. Pela escritura que nós lemos, vocês já sabem do que eu vou falar, mas eu desejo falar realmente sobre o sinal. E se fosse intitular esta pequena mensagem, essa meditação nessa noite, seria a aplicação correta do sinal. Amém? Porque vimos, irmãos, pela essa escritura, que é necessário aplicar o sinal. Amém? Vimos que havia regras, havia uma preparação em cada casa para matar um cordeiro e para expor o sangue nas ombreiras da porta. E eu estou falando desse assunto nessa noite, e para nós todos aqui na igreja é um assunto que está bem atualizado para nós, não é verdade? Porque estamos estudando a mensagem, o sinal, nas segundas-feiras nos cultos domésticos. Amém? Eu creio que todos estão fazendo isso, não é verdade? E se você não está fazendo, saiba que nas segunda-feiras, às 8 horas,
está sendo estudada a mensagem ao sinal. Se reúna você com a sua família, chame o seu vizinho ali perto, que é um cristão, se assentem e tenham um culto em sua casa, um culto doméstico, amém? Leiam a mensagem, orem, se desejar cantar e assim por diante. Leiam a mensagem ao sinal. Foi isso que o pastor Samuel havia pedido e eu creio que está sendo feito. Então é um assunto que está bem atualizado para nós. E por esse motivo eu peço a sua participação. Peço que você, por conhecer o que vamos falar, me ajude com o seu glória a Deus. Não o glória ao homem, mas o seu glória ao Senhor. Dê a Ele a honra, dê a Ele a glória, dê a Ele o seu louvor, o seu amém, a sua adoração. A menos que eu fale algo que não esteja na mensagem, então você realmente não deve dizer amém. Mas se estiver com aquilo na palavra do Senhor, confirme aquilo com o seu amém. Amém, irmãos? Então vimos que para uma aplicação correta do sinal, tinha que ter umas regras naquela casa. Tinha que ter uma vestimenta correta, tinha que estar com os lombos cingidos, tinha que estar com os sapatos nos pés, tinha que comer o cordeiro assado, tinha que ser com ervas amargosas. Não era uma festa, não, era algo interno, era dentro de cada casa. Não era algo que o mundo estava sabendo que tinha uma festa para o barulho e assim por diante. A maneira do mundo saber que naquela casa estava sendo comido um cordeiro assado com ervas amargosas era porque na porta da frente da casa tinha se aplicado o sangue daquele animal que havia morrido. Amém? E diz a Bíblia que tinha que comer à tarde. E diz mais ainda, comam apressadamente. Tinha que comer apressadamente, antes da meia-noite. Não podia ficar dele nada para o outro dia. E se ficasse algo para depois da meia-noite, para um outro dia, aquilo tinha que ser queimado no fogo. Amém? E isto está apontando para a palavra do dia. Isto está dizendo para mim e para você que nós temos que comer um cordeiro morto do dia. Algo que foi morto hoje. Não algo que passou da meia-noite e que já é de ontem, não. Mas algo que Deus enviou hoje para nós. E mais adiante, irmãos, nessa pequena mensagem veremos que Deus requer isto de cada um de nós. Que nós se assentamos, que nós tomamos a palavra, nos alimentamos dela e aplicamos o sinal na porta. Agora, como eu disse, tinha que ser uma coisa correta, tinha que se fazer corretamente aquilo. Não adiantava colocar o sangue na janela, não adiantava colocar a bacia de sangue no chão. Muitos poderiam dizer, mas minha porta é nova, paguei caro por ela, recém pintei a casa e vou pôr sangue aí. O sangue atrai moscas e assim por diante. Eu não vou pôr o sangue na porta, não vou sujar a pintura, vou pôr a bacia aqui. O que aconteceria é que ele teria cumprido parte da escritura. Ele teria matado o cordeiro, ele atrás de casa teria assado o animal com ervas amargosas, poderia ter seus lombos cingidos, seus sapatos nos pés, reunido a família e dizer, vamos comer rápido esse cordeiro, não pode sobrar para amanhã. Mas na porta ele pôs o sangue na bacia. O que acontecia é que o anjo da morte passaria e feriria aquela casa com morte. Só porque ele não cumpriu toda a palavra. Só porque não cumpriu toda a ordenança de Deus. Porque Deus, irmão, é responsável comigo e é responsável com você. Desde que nós estejamos em sua palavra. Desde que nós estejamos corretos com as suas ordenanças. Aí sim Deus é responsável por todos nós. E Deus não pode te deixar perecer se você estiver posicionada em Cristo. Aí você pode chegar diante dele, quando você ficar sabendo que o anjo está passando aí na rua,
e ferindo casas com morte, arrebatando filhos e ferindo e assim por diante, você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero que esse anjo entre em minha casa, porque corretamente eu tenho aplicado a palavra aqui. Amém? Corretamente eu tenho aplicado o sinal em minha casa. A aplicação correta do sinal. Não adiantava fazer algo pela metade. Não adiantava fazer quase tudo certo. Não, tinha que fazer realmente certo. E Deus, Ele é um Deus criterioso. Deus, Ele é um Deus detalhista. Deus quer que todos os detalhes da sua palavra sejam cumpridos. Em Apocalipse diz que nem um jota, nem um tio pode ser acrescentado ou tirado de sua palavra. Nada. Se for só um ponto, tem que cumprir o ponto. Se for só uma vírgula, cumpramos a vírgula também. Não tiramos nada, não colocamos nada. E aí a segurança, aí a certeza que o anjo não entra naquela casa. Aí a certeza que o anjo da morte não entra na igreja. Amém? Vamos seguindo aqui, irmão, para que nós vejamos como aplicarmos de uma maneira mais correta o sinal. Vimos que encontramos na Bíblia, em Josué capítulo 2, encontramos que Josué enviou espias para espiar a cidade de Jericó. E 2 homens foram enviados por Josué para espiar a cidade. E nesta cidade havia uma mulher prostituta chamada Raabe. E para os que estão lendo a mensagem, o sinal, sabem do que eu estou falando. E quando esses homens chegaram lá, se você toma Josué capítulo 2, e entraram na cidade, o rei ficou sabendo que Josué tinha enviado espias. E Israel, o povo de Israel, era um povo temido, porque Israel trazia consigo testemunho. Israel trazia consigo um histórico de viagem. Israel trazia atrás de si uma história de que saiu do Egito por a mão de um homem e que um exército foi destruído por Deus. Israel trazia atrás de si a história de que o mar se abriu e o povo passou em terra seca. Israel trazia consigo vitórias que nenhum rei podia vencer eles. E quem os afrontava, Israel simplesmente assolava. E quando esses espias chegaram em Jericó, o rei ficou sabendo e temeu. E enviou seus homens procurar eles para matar, para que Israel não passasse por aquela cidade. E aconteceu que dentro da cidade eles foram parar logo na casa de Raabe, uma prostituta. A mulher, vamos dizer, mais vil da cidade. A mulher de má fama. A mulher que não tinha companheirismos com o prefeito, vereadores e pastores ecumênicos daquela cidade. Uma mulher de má fama. E ela os acolheu. Ela os recebeu em sua casa. E quando os homens do rei chegaram, ela os escondeu no telhado. E conta a Bíblia que os homens perguntaram: não visse você uns homens de Israel que estão espiando a cidade? Sabemos que eles estão espiando. E ela disse: não os vi. Não estão aqui. Realmente eu os vi, eles passaram nessa casa, mas já se foram, não faz muito. Se vocês forem atrás dele, logo os alcançarão. E os homens saíram, ela fechou a porta e eles estavam escondidos no seu telhado. E Raabe aproveitou uma oportunidade. Algo no seu coração disse a ela: tu agora tens uma oportunidade para com Deus. Algo disse para ela naquela noite: tu agora tens uma oportunidade de mudar tua vida. Agora, Raabe, tu pode mudar de uma prostituta para uma cristã. A salvação tem chegado em tua porta. Então, irmãos, irmão, irmã, não percam a oportunidade do Senhor. Não percam a oportunidade que Ele está te concedendo, talvez agora.
Talvez você já se deparou com essa oportunidade há tempo. E você foi protelando, mas não perca ela. Um dia você a perderá de vez. Por isso, hoje é a hora de você mudar sua vida como Raabe mudou. E quando eu falo mudar sua vida, não é da maneira pentecostal. Não é da maneira denominacional que diz, venham à igreja, dê uma oferta e Deus vai te fazer rico, você vai ter empresas e isso e aquilo. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus quer mudar sua vida mortal, imunda, suja, pecadora, como mudou a minha, para uma vida eterna. Amém? E Raabe aproveitou aquela oportunidade, e quando os homens do rei foram embora, ela disse, podem descer agora. Eles já se foram. E ela disse, tem uma coisa que eu quero pedir a vocês. Eu sei que vocês vão destruir essa cidade. Eu sei que o exército de Israel virá, o povo virá, e Jericó será assolada. Ninguém pode afrontar o Deus de vocês. Porém eu peço a vocês que vocês salvem a mim, salve meus pais, salve meus irmãos, salve todos aqueles que eu amo. E os homens disseram, tá bom, Raabe, mas tem uma coisa. Você tem que colocar eles dentro de casa, dentro da sua casa, debaixo do seu telhado. E na mesma janela que eles foram embora, quando eles desceram para o outro lado, a casa dela era no muro da cidade. E ela não deixou eles sair para a porta. Fez uma corda, quem sabe com uns panos vermelhos amarrados ali. E eles desceram por aquela corda fora da cidade, pela janela. E quando chegaram fora, disseram, Raabe, nós vamos te dar uma certeza. Quando nós virem passar aqui, se nós ver nesta janela, esse mesmo cordão colocado aqui, todos que estiverem aí dentro serão salvos. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. E ela perseverou naquilo. Ela disse, essa corda de pano, essa corda, colocada na janela, se todos que estiverem aí dentro, não importa quem seja, a mão de Israel não tocará neles. Porém, se estiverem fora, nós não somos culpados pelo sangue deles. Se estiver fora, irmão, da casa, se não estiver aplicando o sinal corretamente, não adianta. Agora talvez a janela que eles foram embora era nos fundos da casa. E ela poderia pensar, bom, eu vou botar esse cordão logo na porta da frente. Porque eles não vão vir por aqui, eles vão vir pela rua da frente. É mais fácil para que eles vejam o sinal que eu coloquei. Não adiantaria, tinha que ser na mesma janela que eles saíram. Deus é criterioso em sua palavra. Deus é realmente criterioso. E não adiantou, irmão, as boas obras que ela fez. Não adiantaria quando o exército viesse, ele dizer, esperem, aqui nessa casa vocês não podem tocar. Eu recebi os espias, eu dei janta para eles, eu deixei eles dormir aqui, eu até menti por causa deles. De nada adiantaria. Se requeria o cordão na janela balançando. Amém? Se requeria aquela corda vermelha lá na janela. Isto era o sinal que aquela casa não poderia ser destruída. Glória a Deus. Então vimos, irmãos, que para nós não é só uma vida vivida que conta. Para mim e para você, vida vivida é parte da aplicação do sinal de Deus. É sim. Faz parte da aplicação do sinal. Agora, tem que ser a aplicação correta do sinal. Tem que se ter uma vida vivida. Tem que se ter uma vida em que as pessoas não possam te acusar de nada. Mas tem que se ter o cordeiro assado lá atrás, comendo ele. Amém? O sangue lá na porta mostra que naquela casa tem um cristão. Que naquela casa tem uma cristã. A sua vestimenta, o nosso comportamento diz, essa pessoa é um cristão. Mas dentro de você, você tem que estar se alimentando da palavra do Senhor.
Tem que estar comendo o cordeiro que foi morto no dia. Tem que estar comendo ele com ervas amargosas. Tem que estar com o lombo cingido. Tem que estar com o sapato dos pés. Tem que comer apressadamente. Não é hora de ser crente, preguiçoso e não ler mensagem. Não, tem que comer apressadamente. Não é hora de ler mensagem de qualquer maneira, não. Tem que ler mensagem com atenção na mensagem, irmão. Como palavra, não como história, não como revista e como jornal. Necessita revelação para ler a mensagem. Porque Deus respeita o sinal. E você sabe do que eu estou falando. Não estamos falando mais de um sangue que foi derramado no Calvário há 2000 anos. Não é nada disso. Hoje, para nós, não é sangue literal, não. Tem crente que pensa que no céu tem um piscinão de sangue e um cordeiro jorrando sangue lá no céu. Mas deixa nós ler a mensagem do profeta aqui e você verá o que é realmente o sangue aplicado nas ombreiras da porta. Amém? Vimos, irmãos, que hoje essa aplicação, para nós aplicarmos corretamente o sinal, necessita que Deus nos dê a revelação da sua palavra, senão nós nos enredamos todo conforme aplicar o sinal. Porque não é somente ser um religioso. Não é somente ter uma casa limpa. Não é somente ser sincero em tudo. Não é nada disso que nós estamos falando. Como eu disse, faz parte, mas não é toda a palavra. Veja que podemos tomar nesse momento Abel e Caim. E vejam que Caim, ele tinha todos os requisitos de um bom crente, não é verdade? Ele preparou um altar belo. Ele preparou um altar bonito. Ele foi um bom religioso. E ele sinceramente adorou ao Senhor no seu altar. Mas Deus o rejeitou. Deus não quis o seu sacrifício. Deus não quis nada com a sua adoração. E Deus se voltou para a adoração de seu irmão Abel, que não era bela, que não era bonita, que não tinha flores. Havia sangue naquele altar de Abel. Havia um cordeiro tremendo ali. Mas Deus sabia que aquilo foi por revelação que Abel fez. E Deus aceitou a adoração de Abel e rejeitou a adoração de Caim. Então vimos, irmãos, que necessita que a revelação do Senhor venha a nós. Abra nossos olhos. Abra o nosso coração, nossa mente, para que nós possamos ver a mensagem e aplicar corretamente o sinal. Fazer com que nossa família, que nossa casa, que nós mesmos comamos da maneira correta a palavra de Deus. Amém? Porque isso fará uma igreja poderosa. Veja que sobre a revelação é a promessa quando Jesus disse a Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. E sobre essa pedra, diz o profeta, a revelação. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Por isso a mensagem do Senhor não se torna uma denominação. Por isso essa mensagem segue ano após anos e não se torna uma denominação, não. Deus vai trazendo algo novo todos os dias. Alguns sairão, alguns cairão, mas ela seguirá em frente. Porque foi Deus quem enviou. Deus é responsável em guiar um povo. E Deus é responsável em fazer com que aquele povo cumpra sua palavra. Deus em todos os tempos, em cada era, em cada dia, Deus teve um povo para carregar sua palavra. Amém? Deus sempre teve homens e mulheres na terra que honraram a palavra do Senhor. Amém? E aqui, eu quero dizer isso junto com vocês. Aqui estamos nós, cumprindo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprindo com certeza no coração. Como disse o irmão Eze certa vez aqui. Ele disse: eu nasci num lar cristão.
Eu nasci na mensagem. Meu pai era um pastor auxiliar. Porém, até que eu vi os selos abertos e perguntasse para mim: irmão, tu é salvo? Como disse ele mesmo. Bom, eu sou salvo porque eu creio que sou, porque eu sou batizado, e creio que sou porque eu tomo a ceia da maneira correta, eu creio que sou porque eu creio que Jesus não é 3. Mas, como disse ele mesmo, eu não tinha certeza no meu coração. Porém agora, irmão, se perguntar para você, se perguntar para mim, tu crê que é um salvo? Com certeza eu creio que sou um salvo. Sem nenhuma sombra de dúvida, eu creio que sou um salvo. Deixe o mundo olhar para você e dizer: mas tu é pecador, tu tem falhas. Realmente tens, mas você está olhando para o Calvário verdadeiramente. Amém? Verdadeiramente olhando para o Senhor. E o Calvário, irmão, não é mais um monte lá, não. O Calvário está aqui, é a palavra do Senhor. Porque o irmão Brana disse: hoje as igrejas estão crucificando a Cristo pela segunda vez. Então, se eles estão crucificando a Cristo pela segunda vez, pregando a palavra errada, eu posso dizer que eu estou diante do Calvário também, porque eu estou olhando para a palavra da maneira correta. Amém? Olhando para o Senhor com os olhos da fé, com os olhos da revelação, e dizendo: sou um salvo, sim. Estou diante da cruz de Cristo. Amém? Deixa eu ler um parágrafo aqui da mensagem A Ele Ouvi, parágrafo 110. No ano de 1960, o irmão Brana pregou essa mensagem. A Ele Ouvi, parágrafo 110 e 111. Agora ele tem aparecido a nós na mesma forma como apareceu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Amém? Veja, 1960. Antes do selo ser aberto, 3 anos. Mas o irmão Brana estava apontando para algo ali na frente. Aqui. E nos tem mostrado pela mesma palavra que é o mesmo Cristo. E eu declaro a vocês que Cristo é o Espírito Santo. A palavra Cristo significa ungido. Uma pessoa ungida, esse é Cristo, o ser ungido. Era um homem ungido, porém, ungido com quê? A Bíblia diz que em Atos capítulo 2, que Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, ungido com o Espírito Santo, e caminhou entre nós, operando grandes maravilhas. Deus manifestou e provou que ele estava neste homem. Falando de Jesus. E agora, nós chegamos a ser ungidos com este mesmo Espírito. Amém? Agora, nós chegamos a ser ungidos com esse mesmo Espírito. Somos como Messias. Isso te assusta? O irmão Brana dizer: tu é como um Messias. Isso te assusta? Não, eu fico feliz, porque eu sou um pequeno Messias do Senhor. Tem gente que diz: não, eu não. Não, eu sim, eu sou um pequeno Messias pela graça do Senhor. Somos como Messias, no plural, menores. Messias do último dia, para brilhar e dar à luz a ressurreição de Jesus. Para assim mostrar que ele não está morto. Amém? Mas que agora está na forma do Espírito Santo em seu povo, movendo-se entre sua noiva, na condição de enamorado dela, e está derramando-se nela, e assim chegando a ser um para a ceia das bodas do Cordeiro. E os mesmos sinais prometidos pelo mesmo Deus, na mesma palavra, estão produzindo as mesmas manifestações. Amém? Glória a Deus por ser um escolhido do Senhor. Não é verdade? Glória a Deus por Ele nos ter escolhido para ser pequenos Messias nesses dias. Ser aqueles que não negam a palavra. Ser aqueles que não têm medo da manifestação de Deus.
Ser aqueles que chegam diante da foto da nuvem e dizem: esse aqui é Jesus Cristo, enviado à terra novamente. Mas tem gente que tem medo de carregar a palavra. Mas nós, por sua graça, chegamos e carregamos, estamos carregando a palavra do Senhor. Sabe o que é você, irmão? Sabe o que é você, irmã? Com todas as suas debilidades, com todas as suas falhas, você é portador de Jesus Cristo. Você é a habitação de Deus na terra hoje. Glória a Deus. Deixe o mundo se assustar com isso. O mundo se assusta, não é para eles mesmo. Mas você é sim a habitação de Jesus Cristo. Amém? As mesmas manifestações que foram feitas em Nazaré, em Jesus, através do seu ministério, estão sendo feitas hoje e até mesmo maiores do que elas. Amém? Espero não estar te assustando. Mensagem à voz do sinal, parágrafo 47 até o 51. Agora observe. Todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus é seguido de quê? Todo sinal que Deus envia na terra é seguido do quê? De manifestação, de tremura, de falar em línguas, de pessoas rolando pelo chão, de demônios sendo expulsos, e curas, e até mesmo ressurreição de mortos. É isso que segue o sinal? Não, né? Todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus é seguido de uma voz. Deus não manda sinais mudo, não. Deus manda um sinal e manda uma voz. Volte a Moisés e veja Moisés diante da sarça, enquanto eu leio aqui. Agora você note aqui o tema. É o sinal e a voz. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. Agora, o sinal tem uma voz. E agora, todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus tem uma voz. E essa voz tem que falar de acordo com a palavra que é dada para esse dia. Exatamente. Deus enviou um profeta nessa era, irmão. Como nós cremos. William Branham foi um profeta de Deus, não foi? Vindicado, comissionado por Deus. Então esse profeta enviado por Deus não poderia trazer uma mensagem pentecostal para nós. Porque era de uma era passada. Era um cordeiro que foi morto ontem, que tinha que ser comido por eles. Mas nós temos o nosso cordeiro pascual. O nosso cordeiro morto hoje. Se a voz vem, a mesma antiga voz, da mesma antiga... Você vê um sinal melhor, e o sinal que o homem está fazendo é a mesma antiga escola de pensamento. Então você pode dizer, aí mesmo, isso não veio de Deus. Se continua identificando a mesma antiga escola de pensamento, nunca veio. Isto seria contrário ao programa de Deus. Veja, Deus não é um Deus que fica repetindo como se não tivesse alimento novo, não. Deus nos dá pão novo a cada dia. Tem que ser algo novo. Aqui é um ponto, aqui é uma esquina que tem um monte de gente passando direto. Deus dobrou uma esquina aqui. Tem que ser algo novo. E tem muita gente com o pé no fundo, indo reto. Vamos em frente, vamos embora. Não, novidade, que é isso? Não, novidade não. A mensagem, irmão, a mensagem é uma mensagem simples. Realmente é uma mensagem simples. Mas desde que você esteja andando realmente por ela. Senão você vai deixar um monte de esquina e se perderá de Deus. Não traga nada de novidade para a igreja. Não pregue esses assuntos. Tem igreja, se você falar de eras, tá? Não é nem selo. Se falar em selo, te expulsam. Se falar em eras, se arrepiam. Mas há sempre pregação de vitória. Você vai vencer. Deus te dará a vitória. A vitória, meu irmão, Deus te dá sim, mas é em Cristo Jesus. De nada adianta você vir num altar sem revelação. É a mesma adoração de Caim.
Que adianta vir no altar, derramar-se, chorar e... até que ranho corra do seu nariz, me desculpe a expressão, mas foi usada pelo profeta. Você volta para casa vazio do mesmo jeito. Não houve revelação lá naquela sua adoração ali. Mas quando você vem no altar com revelação, meu irmão, é uma vez só. É uma vez só, e a velha vida fica ali no altar. Você sai dali sentindo que você foi perdoado. Então a vitória que nós tanto necessitamos está na sua palavra, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Tem que ser algo que as pessoas não compreendem. Isto não seria enviado. Se fosse algo comum, não seria Deus enviando. Quer saber de uma coisa? Tem que ser algo que as pessoas não compreendem. E eu te digo, glória a Deus por isso. Porque isso vindica que isso é a verdade. Porque a grande maioria não está compreendendo isto. Então é algo que Deus enviou sim. Para quem precisa de sinal, estou te dando um. Não tem que ser enviado se for a mesma antiga escola de teologia. Tem que ser algo diferente. Ainda assim, tem que ser identificado na palavra, que é para esse dia. Tem que estar ali. Tem que estar na palavra dizendo que é para hoje. Veja os positivos da palavra de Deus. Tem que ser isso. Não há enganos nisto. Tem que ser a verdade. Tem que ser vindicado por Deus, a verdade. E o homem que fala isto, tem que ser vindicado por Deus, para ser um vidente de Deus. Ou está errado. Eles nem ao menos veem isto, em absoluto. Nem ao menos creem nisto, quanto mais naquilo que ele falou. Sinais são provenientes de Deus. O sinal que segue, ou a voz que segue o sinal, tem que ser a voz de Deus falando a partir da palavra. Para aquela era. Vocês entendem isto? Amém? Deus dá sinais. Para que faz ele isto, sempre dá sinais. Ele lhes disse que é isto que eles deveriam procurá-lo. Os sinais. Deus dá sinais para atrair a atenção do seu povo. Agora, estudamos isto detalhadamente. Veja, sinais são dados para atrair a atenção do povo. Porque quando um sinal enviado da parte de Deus é dado, Deus está pronto para falar. Deus não faz alegoria, irmão. Deus não faz alegoria. Deus não botaria fogo na sarça só para Moisés ficar olhando e admirando aquilo, não. Deus não é um Deus de alegoria. Quando Deus te chama, Ele quer falar com você. Ele realmente tem falado conosco. Não tem? Você viu os sinais de Deus, mas agora você está ouvindo a voz de Deus. Ouvi, porém agora eu vejo. Deus está pronto para falar quando o sinal é dado. Se isto vem do céu, isto é proveniente de Deus. E Deus está pronto para falar, e Ele está tentando atrair a atenção do povo. Para isso servem os sinais, para atrair a atenção do povo. Amém? Porque um profeta enviado à terra, irmão, ele, como diz o irmão Brana, um profeta ele é o sinal de julgamento para o povo. Não é assim que ele falou? Amém? Um profeta é sinal de julgamento. É sinal que Deus julgará um povo através da pregação daquele homem. Foi assim com Nínive através de Jonas. Se aquele povo não se arrependesse, Nínive não existiria. Todos seriam mortos ali, porque Deus enviou um profeta para julgar Nínive. E Deus nesta era enviou um profeta para julgar este mundo. Amém. Não é um homem falando, não, mas Deus falando através do homem.
Não era Jonas dizendo que Nínive ia acabar, era Deus através de Jonas. E hoje, muito mais, irmão. Deus tem enviado um profeta, e esse profeta, sem saber, um dia pregando, disse que Los Angeles afundaria. E quando ele terminou de pregar, eles vieram e disseram: irmão Branda, você falou que Los Angeles não existiria mais. Eu disse: eu não lembro de falar isso. E tomando as gravações e ouvindo a fita, ele disse: isso é assim, diz o Senhor, Los Angeles afundará. E ela está somente flutuando, irmão. E disse o profeta: por quanto tempo Deus segurará aquele torrão de terra flutuando, com seus pecados, com suas imundícies? Por quanto tempo ainda? Mas um dia desse, Los Angeles escorregará mar adentro. Isto é assim, diz o Senhor, disse o profeta. Deus envia um profeta como um sinal de julgamento para um povo. Quem crê naquele profeta, quem crê na sua pregação, quem segue a sua mensagem, escapa do julgamento de Deus. Porém, quem nega a sua palavra, vai diretamente de encontro ao trono de julgamento do Senhor. E eu não quero estar diante daquele trono de julgamento. Eu não quero me encontrar, como pregou certa vez o pastor Samuel, não quero me encontrar com Deus irado, não. Eu quero estar ao seu lado. Eu quero estar assentado com Ele. Não diante do trono. Eu quero estar ao seu lado. Amém? Mais uns parágrafos para terminarmos. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, 182 e 183. Desculpe a condição da minha mensagem aqui. Tão logo que este grande ser que virá nos últimos dias termine seu ministério, o Messias mostrará a si mesmo. Será assim. O tempo está próximo. Por isso é melhor orarmos. É melhor começarmos a orar. Deixa eu te dizer a data dessa mensagem para que você se situe. 12 de novembro de 1961. Em 62 o irmão Branda pregou: senhores, é esse o tempo? Não foi assim? É melhor começarmos a orar. Seu sinal dado por Deus para esta era provará o que ele é. Todos saberão disto. Deus vindicará isto. Ele mostrará sinais e maravilhas como nunca foram feitos na terra por ele. Eu não quero dizer convulsão, tremedeiras e falar em línguas. Ele estará de volta com a palavra de Deus, como este homem tinha. Por quê? Ele está profetizando dele em Malaquias 4 e Apocalipse 3. Desse modo ele virá. Não há nada que vai impedi-lo. Ele está chegando. Amém. Ele estará aqui. Amém. Deixe que o povo caia sobre o seu rosto hoje e comece a clamar por Deus e observe o que acontece. Você o verá aparecer em poder. Sim, Senhor. Amém? Você tem visto ele aparecer em poder? Você tem visto ele aparecer, ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo? Então, irmão, o que é a aplicação correta do sinal? É a vida de Jesus Cristo vivendo em você. Isto é o sinal. Não é mais o sangue, mas é a vida que estava no sangue, que foi transmitida através de Deus para você novamente. É Deus, é Cristo na igreja outra vez. É Cristo, a vida de Cristo vivendo em pessoas. Porque no princípio era o verbo, não era assim? No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós. E aquele verbo foi crucificado. Mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos, sem paz, não. Eu voltarei para vós. E ele voltou na forma do seu Espírito Santo. Este é o sinal. Esta é a aplicação correta do sinal. E eu preciso ler mais uns parágrafos aqui para que eu possa dobrar o prego.
Mensagem, um sinal, que não é esta aqui do Crentes da Bíblia, que foi pregada em 63, mas aquela da Voz de Deus, de capa azul, que foi pregado em 64. Mensagem, um sinal, parágrafos 106 e 107. Não, é esta aqui mesmo, irmãos. Me desculpe meu atrapalhamento aqui. 106. E é melhor que vocês verdadeiramente tenham o sinal brilhando. Mas a hora está aqui para o êxodo. E nesse tempo nós vamos para uma terra prometida. A promessa de vida eterna. Este sinal mostra que Jesus Cristo, o Espírito Santo, mostra que Jesus preencheu todos os seus requisitos por nós. Que nós somos, em nossa natureza, filhos de Deus caídos. E não temos nenhum poder dentro de nós. Mas quando nós podemos mostrar o sinal, que é a palavra, e nós nos tornamos o mesmo, mostra que Jesus Cristo preencheu todos os requisitos por nossos pecados e morte. E mostra seu sinal dentro de nós. Ó, quão simples pode ser. Você está condenado. Nós estávamos todos condenados. Não havia maneira de nos salvarmos. E Deus nos enviou um sinal. Ele matou o seu filho no Calvário por nós. E a vida que estava naquele sangue, quando foi derramado no Calvário, voltou para ser um sinal sobre nós. Amém? A vida que estava no sangue do Senhor Jesus Cristo voltou para ser um sinal sobre nós através do seu Espírito Santo. Deus é eterno. O sinal eterno é a vida eterna através do Deus eterno. E qualquer coisa que teve um começo tem um fim. E tudo teve um começo, exceto Deus. E Deus é a única forma de vida eterna que há. E quando Deus coloca seu Espírito Santo em você, o qual é Deus, e quando Deus se coloca dentro de você, você é tão eterno quanto Deus é. Amém? Glória a Deus. Você é tão eterno quanto Deus. Eu sou tão eterno quanto Deus é. Porque você é uma parte dele. Porque você se torna um filho ou uma filha de Deus. E você está mostrando sua palavra. Aleluia! Eu me sinto religioso, diz o profeta. Eu me sinto religioso. Você não se sente religioso nesse momento? Não dá vontade de você correr? Não dá vontade de você gritar e pular por ser parte de Deus? Isto é a forma correta de ser um religioso. Isto sim é ser religioso de verdade. Amém? Não uma emoção, uma tremedeira, como diz o profeta, mas ser Deus te permitir ver, irmão, que Ele te fez parte dele. E te dizer que você é tão eterno quanto Ele é. Isso torna a pessoa religiosa mesmo. Eu me sinto religioso, isso é verdade. Deus mesmo se identifica. Você tem vida eterna. E isso é Deus em você. E esta palavra é Deus. E esta palavra vive e se produz exatamente o que Deus ordenou para esta era. Você o tem, amém? O Espírito Santo sendo mostrado. Sim, Senhor, o que é? O Espírito Santo, a palavra tem sido vivificada em você pelo Espírito Santo. Para vindicar esta era que você tem passado da morte para a vida. Amém? Para vindicar que você não vai morrer, que você não é mortal. Que vai morrer, talvez, irmão, é esse corpo velho aqui, ó. Isso se o arrebatamento não acontecer antes. Isso se não for embora antes, não, ele só vai ser transformado. Mas se acontecer de algum tombar, só volta 16 elementos para a terra. Porque o que está aqui dentro, irmão, vai diretamente ao céu. É eterno. Glória a Deus. E se eu soubesse cantar, eu cantava. Não se pode matar um crente, né? Não se pode matar um crente mesmo. Pode matar o corpo, mas a alma não. Mas fica tranquilo, eu não vou cantar não. Melhor não. 110.
Quando você vai e diz, eu quero viajar para a cidade de Nova York, para você ver o que é o sinal. Quando você vai e diz, eu quero viajar para a cidade de Nova York, o que eles fazem? Eles lhe dão uma passagem. O que é isso? É um sinal. Não é dinheiro, é um sinal, mas que necessita dinheiro para comprá-lo. Vai na rodoviária e compra uma passagem ali. Você pagou por ela. Quando você chega para o motorista do ônibus, ou o trocador, quem seja, você não entrega dinheiro novamente para ele. Você entrega um comprovante que você pagou para viajar. Não é assim? Amém? 111. Agora, quando você quer vida eterna, você recebe um sinal, mostrando que o preço foi pago. Não é o sangue, mas é o sinal do sangue. É a própria vida. Amém? Obediência completa para toda a palavra de Deus, para a total palavra de Deus, te dá direito ao sinal. Amém? E eu poderia parar aqui, não é verdade? A obediência total à palavra de Deus te dá direito ao sinal. Obediência total, irmão, em toda a mensagem, crer em toda a palavra. Aí você está aplicando corretamente o sinal em sua vida, em sua casa, em sua igreja. Não é química, é vida. Glória a Deus. Mas aí você diz, eu sou parte de Deus. Você pode dizer, irmão, eu tenho tanta falha. Sabe, eu tenho tanta necessidade do Senhor. Eu também. Ah, mas eu tenho tantas falhas. Todos nós temos. Mas uma vez o profeta disse, sabe de uma coisa? Eu sou como um balde furado, que necessita estar sempre debaixo da torneira de Deus. E aquela torneira eterna do Senhor vai me mantendo cheio todos os dias da minha vida. Amém? Aí o diabo vem e diz para você, você é um balde? Sim, eu sou um balde. Você é um balde mesmo? Eu sou um balde. Você é um salvo? Sim, eu sou um salvo. Você não é salvo nada. Se você é um balde, está rachado ali, está vazando, ó. Ele começa a apontar tuas falhas. Ele começa a dizer, você está furado esse balde aí, rapaz. Olha o tanto de água que está saindo. Mas você pode dizer para ele, Satanás, dá uma olhadinha para cima e veja a torneira que está mantendo esse vaso cheio aí. Só dá uma olhadinha para cima, Satanás, e veja o sinal de Deus enviado para esta igreja. Isso é que está mantendo você vivo hoje. Não é uma denominação, irmão. Não é um homem. Não. Os ungidos dos últimos dias, 260, ele diz, você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falarão. Você está se alimentando do infalível corpo, palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que está mantendo o balde cheio ainda, tá? É isso. Então pegue, quando Satanás vier te mostrar que você tem falha, mostre a torneira eterna do Senhor que está mantendo você cheia. Diga para ele, Satanás, se você for capaz de olhar para cima, dá uma olhada aí. E tente me explicar por que eu estou cheio. Amém? Que Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo seja louvado.